Vamos agora a mais um podcast Startial, diretamente de Lisboa, Portugal. A Startial está aqui com o patrocínio do Grupo 3SA, Audax Contabilidade, Taxal Consultoria Tributária, Credax, Consimed e Concierge Médico. E hoje meu convidado, ele já foi professor, é especialista em vendas. Ele trabalhou com pizzaria e empreende em Portugal desde 2023 na M-Tour Turismo, nada mais nada menos que Marcelo Salles. Muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao Start Alpha Podcast. Ô William, obrigado eu pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você, compartilhar um pouco aí da nossa trajetória por aqui, né? Me sinto honrado. Então, vamos começar, Marcelo. Nosso podcast é o Start Alpha, o começo de tudo. Conta para nós aí, qual foi o começo de tudo do Marcelo? Você quer o começo de tudo, Marcelo, antes da migração, antes de Brasil? Tudo. Conta Bacana. aí para a nossa audiência e conhecer o Marcelo e entender como que o Marcelo está aqui hoje. Tudo que é importante para isso. Bacana. Bom, sou de família do interior, amo o agronegócio, minhas raízes são todas do interior, tanto avós paternos quanto maternos. Vivi parte da minha vida nesse mundo e tenho, assim, muita coisa que me remete a ele, e sou uma pessoa que acredito demais em Deus, porque pelo que eu venho vivendo, se não fosse essa força, eu não estava aqui. E hoje entendo, pela minha trajetória, que o berço é fundamental para a gente, porque todos os ensinamentos dos meus pais, principalmente da minha mãe lá atrás, estava me preparando para que eu tenha menos dificuldade em me adaptar nos ambientes, né? Eu acho que começa por aí. As origens, a criação da gente é tudo. E desde pequeno trabalho, desde 9 anos de idade, passei por algumas áreas diferentes da vida. No Brasil, trabalhei muito tempo numa empresa familiar e tive oportunidades nessa empresa. Atuava na área de segurança do trabalho, depois na área de gestão ambiental. Essa empresa foi vendida para uma multinacional conhecida no Brasil, um grupo grande, e fiquei mais 4 anos com eles, atuando no corporativo dessa empresa. E pronto, chegou uma época que eu entendia que já era hora de eu trabalhar para mim, de eu andar com as minhas pernas, porque eu aprendi demais em empreender no CNPJ do outro e queria botar isso em prática. Outra coisa também que eu entendo que é principal para qualquer coisa que a gente faça na vida é a habilidade de vender, porque, como mesmo diz o Flávio Augusto, vendas é a única coisa na vida capaz de te gerar receita. Então, tudo na vida é através de uma venda. Inclusive, nós nos conhecemos devido a uma venda que eu fiz para o Marcel. Então, eu acho que foi por aí. Então, em 2016, pedi desligamento dessa multinacional, que eu já estava no corporativo, já tinha alcançado um cargo legal lá dentro, mas ficou limitado. E fui para Juiz de Fora, conheci minha ex-esposa, e ela tinha um pequeno negócio, que era a pizzaria e o restaurante. Eu entrei com ela, dando uma força, mas como eu gostava demais do agronegócio, acabei arrendando uma propriedade rural lá perto. Comecei mexendo com gado de leite, pecuária de leite, que eu sei bem fazer isso, e fazer uma outra coisa que eu mais amo, que é domar cavalo. Então, eu aprendi muito com isso, sabe? Me fez crescer demais, estudando o comportamento dos animais, e que eu entendo que a comunicação é base de tudo. E pronto, tocava esse negócio na área agrícola, do agro durante o dia, comercializava animais, preparava animais, vendia, e aí à noite dava uma força para minha esposa no comércio, minha ex-esposa na época, nesse comércio que ela tinha. E aí foi chegando a pandemia,
Ela investiu no negócio, cresceu, ampliou demais, tinha bastante funcionários até, e chegou a pandemia e só o delivery não sustentava o nosso negócio, o negócio que era dela, na verdade. E, paralelo, eu estava com a atividade do agro, que eu lhe disse. E como eu comercializava animais, e normalmente nesse mercado, nessa área, vende-se parcelado e a prazo. 30 vezes. Vendi um gado, vendi uns animais, um valor que para a época e para mim, que era pequeno, foi bem considerável. E tive a infelicidade de não receber ainda até hoje. E isso me trouxe, assim, um desespero muito grande, sabe? Vivendo um momento mal com relação à pandemia, o negócio já não estava bom e ainda piorou mais, porque toda a energia que eu tinha estava, maior parte dela, tudo que eu tinha feito durante os anos de trabalho meu estava nesse giro do agro. Então eu comprava um gado, melhorava ele, comprava alguns animais, cuidava melhor, valorizava eles, vendia, comprava de novo. Então nem tudo que eu perdi era só lucro, tinha muito investimento. Isso, quando foi final de 2021, início de 2022, eu me vi numa situação que era só Deus, não tinha muito o que fazer, sabe? E eu entendia que eu não deveria ficar ali, não sabia o que fazer, como fazer, mas a única certeza que eu tinha é que naquele lugar eu não queria mais estar. Aí nesse momento você entende que o local, a mudança de local foi decisor para você estar aqui hoje, não estar em Portugal, mas mudar a mentalidade, você sair do local, e você acha que é importante isso? Olha, foi muito importante para mim, porque primeiro, como posso te dizer assim, as portas estavam bem fechadas, né? E aqui eu tenho a felicidade de ter um amigo de infância que migrou uns anos antes de mim para cá. E coincidentemente ele foi no Brasil no final de 2022, a gente se reencontrou e ele falou comigo, já que você está recomeçando e está tão desafiador para você, vamos para Portugal, pelo menos você vai ter um pouco mais de paz. Eu sei que no início vai ser desafiador, mas pelo que eu conheço de você, você vai vencer. Bora para lá, que saúde você tem, vontade você tem, vamos para lá. E assim eu fiz, nem passaporte eu tinha. E foi fração assim muito rápida de tempo. Em 40 dias, quando eu dei conta, eu estava entrando no avião e vindo embora para Portugal. Mas vamos voltar essa parte, Marcelo. Ambiente, né, e confiança. Porque vamos ser sinceros, o Brasil é um país continental, né? Então a Sim, gente entende que no Brasil tem oportunidade no Brasil inteiro. sim. Vamos falar de São Paulo, a capital econômica do país. Um Uhum. local, muita oportunidade. Mas o ambiente, a confiança nesse amigo fez você escolher Portugal. Fala um pouco mais sobre isso. A verdade é que confiança eu sempre tive muito em mim, principalmente. Primeiro em Deus, depois em mim. E às vezes essa mudança é necessária. Naquele momento eu não tinha mais alguma saída. Eu não via muita luz. E eu só precisava de um fôlego na vida. E com esse incentivo dele, como dizia assim, era uma das poucas alternativas que me restou. Acabei ouvindo ele e vim. Mas assim, ele é um amigo, hoje, naquela época nem tão próximo, hoje é um irmão, né? E cheguei aqui com uma mala e 1.200 euros, irmão, no bolso. E já desci do avião. Casado, com a esposa, sozinho? Não, minha ex-esposa ficou lá, uma pequena loja de roupa infantil, que é o que sobrou do negócio, né? E ficou, eu vim primeiro. Uhum. E cheguei aqui no avião, quando eu desci no aeroporto, já comecei me arrependendo. Gente, o que eu fiz da minha vida? E daí para frente vivi 3, 4 meses os piores momentos até hoje. Mas momentos esses que foram primordial para me tornar quem eu estou me tornando hoje. Esse momento me fez moer todo o orgulho, me fez refletir do quanto
de tempo da minha vida eu tinha perdido correndo atrás de coisas que não me levavam a grandes resultados. Então, eu sinto que eu caminhei em vão muitos anos. A direção que eu acreditava estar seguindo não estava correta, porque faltava-me preparo. Eu fui um pouco afoito, querendo avançar e principalmente sem muita estratégia, com pouca maturidade, confiando demais só em palavra das pessoas, e nem todo mundo tem o coração que a gente imagina que é, né? No final da história, essa migração me fez moer todo o orgulho, me fez aprender a usar demais a empatia, me colocar no lugar do outro. E aqui eu já passei aqui 13 dias com 9 euros que esse amigo me emprestou no início para comer. E isso fez para mim grande diferença. Naquela época eu só pensava em voltar para trás. E não fui. Naquele momento eu não tinha o dinheiro da passagem de voltar. O dinheiro que eu tinha comprado e não tinha mais para voltar. Não tinha muita alternativa a não ser dar certo. Esse amigo é um amigo, mas enfim, ele estava também ainda em fase de restabilização da vida dele, tem família, crianças pequenas. Ele me deu todo o apoio possível, mas ele não era minha mãe nem meu pai, ele não tinha direito, né, obrigação nenhuma de me dar alimento. E oportunidades ele me deu e não confiou demais. E o mais duro disso tudo, William, eu sou filho único, está longe da minha família, principalmente da minha mãe, e ela fazia questão de ligar para mim de chamada de vídeo todo dia, e eu tinha que dizer para ela que estava tudo bem, que estava tudo organizado, e às vezes as coisas estavam bem desafiadoras. Mas eu não parei, eu persisti, fui seguindo. Aqui, em pouco tempo, eu limpei cocô de cavalo, numa quinta, onde eu era dono. Olha pra você ver o que Deus faz com a gente. Eu tinha um negócio e fui voltar lá, limpar a cama e o cocô do cavalo. Você lembrou duas coisas agora, né? Vou te perguntar no final, mas quem é cristão está ouvindo, a parábola do filho pródigo. Exato. Ele sai, que era o dono da vieira, fazia lá. Sim. E no final não consegue comer nem a lavagem dos porcos. Verdade. E volta para casa e fala assim: eu quero ser só seu empregado. Eu não quero ser mais nada. Então, eu costumo dizer que a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo, um dos mais atuais. Verdade. Quanto mais você vê a atualidade ali. E dentro disso você está falando, você vai continuar aí. Quero que você conte a gente no final, pode ser agora, desse trecho da sua vida. Qual foi o dia mais difícil? Eu vi que já foram dias difíceis, mas veja, esse aqui, se eu puder escolher, foi o dia mais difícil por causa disso. É importante as pessoas saberem que não são flores, se você tiver vontade para falar, claro. E entender que no processo ele é feito de uma construção. Verdade. E uma construção, antes de deixar a casa pintada, arrumada, ela tem uma base, ela tem concreto, ela cava para baixo. Carra para baixo é feio, ninguém vê. Mas se tiver uma base bem feita, não sustenta a parede bonita. Verdade. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi dia 17 de março de 2023. Eu cheguei aqui 25 de fevereiro de 2023, como eu disse no início, 1.200 euros, uma mala e fé. E o que acontece? Logo consegui trabalho. Como eu estava dizendo, o primeiro foi o do cavalo aí, o serviço do cavalo. E como eu cheguei aqui como um turista, que naquela época ainda era possível, e me legalizei depois, eu precisava comprovar vínculos com o país. O serviço do cavalo era bom para ele, porque eu estava vivendo, porque é um mundo que eu conhecia, que eu gostava e gosto demais. Me dava moradia, então eu não gastava para morar, mas não me dava contrato de trabalho, que
tem a mesma validade para nós do Brasil da carteira assinada. Então eu não conseguia comprovar vínculos com o país. Eu tive que abandonar o serviço do cavalo e procurar um trabalho que me desse contrato, eu comprovasse vínculos com o país. Então consegui o primeiro na construção civil e fui ser servente de obras, já com contrato. E aí, na segunda semana eu já tinha esse trabalho de contrato e logo depois consegui um part-time num restaurante italiano, à noite, como garçom, que também me deu contrato. Olha, aí já começou as coisas ficarem mais claras. Então, o dinheiro que eu trouxe, eu estava num hostel ainda, eu fui lá no hostel e garanti teto e cama até o final do mês de março. Paguei. Beleza, e fiquei com um trocadinho no bolso. 17 de março de 2023 eu já tinha 2 trabalhos, 2 salários para receber só no dia 30, porém. E no dia 17 acabou a grana. Bebi água da torneira. E trabalhando no serviço pesado. E aí foi quando todos os dias o Vinícius às vezes me pegava no hostel, me deixava no trabalho. O Vinícius é o amigo que aqui está, que sou grato a ele imensamente. E me pegava, me dava uma carona e facilitava o máximo que ele podia para mim. Aí ele falou, como é que você tá? Eu falei, tô bem, mas meu dinheiro hoje está acabando. Ele falou, eu não tenho muito aqui não, mas eu tenho 9 euros. Eu vou deixar eles contigo. E aí amanhã cedo, quando eu for te dar carona, eu te empresto mais alguma coisa e deixo contigo. Eu falei, tá, beleza. Saí do meu trabalho com aqueles 9 euros da construção civil. Passei no supermercado, comprei uma cartela de ovos, 2 pacotes de macarrão. Lá no hostel tinha uma cozinha, a gente conseguia cozinhar. Fiz aquele mês sem tempero mesmo. Mas eu não pedi mais dinheiro, Vinícius, emprestado. Do dia 17 de março até o dia 30, onde eu ia receber 2 salários, eu me mantive com aquela cartela de ovos, 2 pacotes de macarrão. E aquilo ali foi para mim assim um grande aprendizado. Naquele momento eu só pensava o que eu fiz da minha vida. Chorava sozinho, para ninguém ver. Também aqui é um país estranho, cultura um pouco diferente. As pessoas não são como nós brasileiros, mais acolhedoras, principalmente os mineiros. Então aqui a gente vai meio que se virando sozinho. E como eu disse lá atrás, o Vinícius era um amigo, não era mãe. Ele não tinha também como ficar, nem eu queria que ele fizesse, porque ele já tinha feito tanto para mim, estava fazendo. Pronto, ali moeu muito orgulho, foi difícil, foi a época mais difícil que eu tinha que ligar para a mãe, e tinha que ser de vídeo, até hoje é assim, né? Ela quer ver eu, como é que eu estou. E ela, meu filho, você tá pálido, o que tá acontecendo? Não, mãe, tá tudo bem, tá É o tudo frio. ótimo, né? O frio e tal, Então foi, William, um dos períodos mais difíceis. Tem outros depois, mas esse aí eu acho que foi um dos mais difíceis. Talvez tenha sido mais difícil esse período de moer esse orgulho, de Deus trabalhar dentro de mim para que eu valorizasse as coisas que o dinheiro não compra, tudo que eu tinha e que eu nunca parei para agradecer, do que até mesmo tomar a decisão de vir. Porque naquele momento foi tão forte a necessidade de buscar alguma saída que eu nem vi o que eu estava fazendo direito. Quando a ficha caiu, eu já estava aqui. Mas daqui para frente que foi. Mas aí foi um momento que ele passou. Logo no final do mês eu já tinha um salário inteiro da construção civil e mais o part-time da noite. Aí começou já a cair a gorjeta do restaurante, as coisas foram começando a melhorar, sabe? Ficar um pouco mais claras. E aí já comecei ali, economizando um pouco, gastando o mínimo possível, vendo o que eu ia fazer, qual o próximo passo. Aí começou... E nessa época, você ainda mandava dinheiro para o Brasil, para sua esposa, alguma coisa? Muito pouco. Não tinha condição de mandar ainda, não tinha nada, né? Pelo contrário, ela ainda estava tocando lá a lojinha e querendo ou não, indiretamente me ajudava de alguma forma. E assim foi. Quando eu comecei já a ter esses primeiro recebimento de salário, deu um pouquinho de paz para o coração. Já comecei a querer pensar em o que fazer agora, já que estou aqui. Foi onde eu comecei a estudar, né?
E primeiro, entender a legislação daqui, porque que como chegando como turista e fazendo o processo que não é mais permissível, mas que era na época, de manifestação de interesse, era uma comunicação para o governo, que aí eu estava aqui e queria permanecer, né? Então, e esse processo na época demorava entre 2 anos e meio e 3 anos. Eu fui estudar por que demorava tanto e entendi nesses estudos meus que o governo nada mais queria é que entender o meu potencial financeiro, porque uma vez legalizado aqui, não pode mais te faltar condições mínimas para você sobreviver. Então ele demorava mais dar para você a autorização de residir, porque se você suporta esse período de 2 anos e meio a 3 anos sem ter acesso a uma conta em banco, sem ter acesso à saúde pública, a benefícios locais, você automaticamente já provou para ele que você tem condição de se manter. Aí ele te legaliza. Quando eu entendi que o momento era esse, eu comecei a nadar contra a maré. Foi aí que eu ganhei um pouco de tempo. Eu fui pagar preço que muita gente não quer pagar quando chega. Então, já que o governo precisava entender o meu potencial financeiro, e quando nós aqui chegamos, que fazemos parte dos países da comunidade da União Europeia, nós temos 12 meses de isenção de impostos quando a gente chega. E aí eu fui lá, na terceira semana que eu descobri isso, eu fui às finanças daqui e pedi para mudar a minha morada fiscal para cá. Eu antecipei a minha morada fiscal. Então, ou seja, eu tinha 12 meses de isenção de impostos, eu fui lá e quis pagar antes. Pensei em pagar imposto daqui, pagar preço, né? Um dos preços foi esse. E aí abri mão de algumas coisas, de sair, de ir à praia, de tirar uma folga, vendi minha folga para sobrar grana, para pagar o imposto, para ir contribuindo. E deixei meu processo seguir de maneira normal. Isso, gente, mostra que não existe café grátis. Não tem como você querer o melhor dos dois mundos. Eu falo muito para as pessoas que para ir para o céu tem que morrer antes. Não adianta você querer ir para o céu sem morrer antes. Então não adianta você querer um benefício sem querer pagar por ele. Nós chamamos isso de duas canoas, né? Você está em um lado e em outro. Mas enquanto você não larga uma canoa, você não pega velocidade. Sim. Se você até consegue se manter durante um tempo em duas canoas, mas cansa. Verdade. Dá trabalho, não dá foco, você não cresce. Sim. Você sobrevive em duas canoas, mas você não cresce. Sim. Você dá a opção de escolher uma, de escolher a outra. Mas quando você põe foco em algo, tudo que você põe foco cresce. Você põe foco, cresce. E quanto mais cedo você pagar o preço daquilo que você quer fazer, mais cedo vem o resultado. Não existe, eu falo para as pessoas que não existe, sabe, Marcelo, esforço que dê resultado. Porque o esforço por lado errado só cansa. Verdade. Só gera estresse. O esforço por lado certo, ele vai te trazer resultado. Sim. Ah, eu estou aqui, estou me esforçando, trabalhando em Portugal, mas não estou pagando imposto. Não adiantou nada o seu esforço. Verdade. Não adiantou o seu esforço. Você está se esforçando para o lado errado. Sim. Mas o país não me ajuda. Não, mas você foi lá e pagou o preço. Então não adianta eu querer músculo e correr na rua. É um esforço que não bate um com o outro. Sim. Se você quer músculo, vai para academia. Verdade. Entendeu? É só para a audiência entender que quanto mais tempo você demora para pagar o preço, mais tempo demora o resultado. Não existe café da manhã grátis. Sim. Se você está fazendo algo muito tempo e não está dando resultado, você está fazendo algo errado há muito tempo. Sim. Se preocupe com isso. Verdade. Pare de se vitimizar e se preocupe se seu esforço está para o lado certo. Sim. Se estiver para o lado errado, você vai só cansar. E pior do que cansar é estressar. Porque quando você cansa, qual a solução? Descansar. Quando você está estressado, qual a solução? Mudar o objetivo. Você estressou, não tem de desestressar. Tem que mudar o objetivo. Sim. Todo mundo ali é o estresse? Não é ali é estresse.
Poxa, eu tive um cliente, tive uma situação que me estressou. O objetivo acabou, aquela situação finalizou. Sim. Eu não tenho mais ela. Uhum. Agora, se ela é um cotidiano do meu dia a dia, o estresse, tá errado. Sim. Você pode cansar, e faz parte cansar. O ser humano cansa. Uhum. E contra o cansaço vem o descanso. Sim. Contra o estresse vem o objetivo. Se o objetivo é gerar estresse, está o objetivo errado. Sim. Mas continua que aí está chegando a parte do empreender em Portugal. Essa parte Isso, eu quero já. É. E aí o que ocorre? Pai, deixei o processo rolar, continuei na fila do pão com o meu processo, mas pagando o meu imposto. E aí chegava em casa, chegava no hostel, e quando não tinha muito o que fazer, para não pensar coisa errada, porque tudo que a gente alimenta cresce, não ficava com pensamentos negativos, buscava estudar, ler, fazer coisa diferente, coisa que eu nunca fiz, sabe? Isso começou a acelerar demais, começou a clarificar um pouco para mim as coisas. Então, comecei a ouvir Joel, comecei a ouvir o Flávio e fui vendo que o caminho era esse. É seguir pessoas que estão à frente, que têm resultados, né? E logo com esses dois trabalhos, gastando pouco, porque não tem crise financeira nenhuma na vida que resiste 6 meses de foco, sem folgar, com 16 horas trabalhadas. Ela vai embora. Por que ela vai embora? Primeiro, você não tem tempo de gastar o que você produz. E segundo, você acaba reservando. Você vê o resultado. Então, eu juntei um pouco de dinheiro, consegui comprar uma motinha 0 km para me dar locomoção. Mais facilidade de locomoção. Quando eu comprei a motinha, o Vinícius falou: Marcelo, quando eu comecei aqui, eu também fazia Uber Eats, entrega de comida. E por que você não mexe com isso? Aproveita a moto. Falei, tá certo. Pedi para sair do restaurante, pedi desligamento do restaurante. Continuei na construção civil, porque o vínculo laborativo era essencial, porque eu estava buscando a legalização. E à tarde, chegava do trabalho 6 da tarde, tomava um banho, pegava a motinha e entregava comida. Não tinha documento, aluguei uma conta em nome de outra pessoa que tinha documento e trabalhava. E aí eu entendi que os ventos para o empreendedorismo aqui eram muito favoráveis. Em poucas horas eu entregando comida à noite na minha moto, que me dava liberdade para ir para onde eu quisesse, facilitou muito a minha vida. Eu fazia mais dinheiro do que eu fazia trabalhando o dia inteiro na construção civil. Mas, como que naquele momento eu não podia deixar 100%, continuei. Tendo um pouco mais de acesso a coisas, um pouquinho mais de qualidade de vida, porque na parte da tarde eu trabalhava para mim. Quanto mais eu fizesse, mais eu colhia, de que eu estava cansado. Meritocracia. O dia que eu estava cansado, eu trabalhava menos um pouquinho, eu já conseguia equilibrar. E sempre focando, tem que trabalhar para mim, de algum jeito mais, né? E fui indo. O emprego da construção civil e mais o da moto, eu fui conhecendo mais pessoas. E logo consegui um trabalho num posto de combustível. Um senhor português, aqui de Cascais, há muitos anos atrás foi ao Brasil, alugou um carro e gostou demais de ser atendido por frentista. Então ele tinha um posto lá em Cascais, numa rua muito pequena, que não tinha quase movimento. E como ele veio do Brasil com essa ideia do frentista, com essa experiência, ele experimentou colocar isso. Porque aqui na Europa, poucos postos de combustível tem frentista. É você mesmo que abastece. São os self, né? Exato. Então isso foi uma sacada para ele muito interessante. E ele tem movimento nesse posto hoje direto. E eu acabei passando por lá entregando comida, vi uma plaquinha, admite, precisa de funcionário. Como vê para muitos lugares aqui. Fui ver melhor como é que era isso, pagava melhor que a construção civil, era mais leve, porque querendo ou não abastecer carro é mais fácil do que quebrar parede, furar valeta. Era o que eu fazia. Então, fui lá e ele dava contrato. Falei, opa, vamos embora. Pedi então desligamento da construção civil e fui para o posto de combustível. Posto e Uber, né? Posto e Uber de noite, nas horas de folga. O posto de gasolina para mim foi uma das maiores escolas. Por quê?
O português, de um modo geral, ele é, como eu já disse, ele é mais fechado. Então, ele é mais difícil você acessar ele. Porém, depois que você acessa e ele vê, ele é muito mais fiel que o nosso povo brasileiro. Ele é fiel, tem confiança. Exatamente. Sem que provar antes. Exatamente. Então, o que acontecia? No posto, as primeiras semanas, como lá tem frentista, tem clientes certos já da casa. Nas primeiras semanas, eu cumprimentava, quase ninguém me respondia. Tá tudo bem, eu continuava. Daí mais 2 dias o cara voltava, eu cumprimentava de novo. E aí ele tinha que ter um contato comigo, porque ele tinha que falar o combustível que ele queria, a quantidade, tinha que pagar, pegar troco ou passar o cartão. Então a gente acabava tendo que conversar. E devagar eu fui quebrando isso. Fui conhecendo eles e eles também me conhecendo. E aí eu entendi muito sobre a cultura deles, fui conhecendo mais sobre eles e acabei fazendo amizade com o senhor lá. E ele gostou de mim, a gente trocava uma ideia quando tinha pouco cliente, eu abastecia o carro dele, conversava 2, 3 minutos, 5 minutos. Fui fazendo amizade com alguns taxistas também próximo. E esse senhor que eu fiz mais amizade falou assim: pelo que você fala e pelo documento que você tem, porque quando eu mexia com agro no Brasil, eu fui obrigado a trocar a minha carta de condução para caminhão, porque eu mesmo carregava meu gado, eu sempre fiz o meu corre, sabe? Não esperava muito. Então eu já tinha carta que era permitida conduzir ônibus aqui em Portugal. Ele falou assim: ó, tem uma empresa de transporte público aqui, urbano, e que estão sempre contratando gente. Vai lá no dia da sua folga, procura fulano em meu nome, que eu acho que você vai conseguir um trabalho. Bom, hein? E aí, me indicou, eu fui. Na próximo dia, já marcaram um teste, eu fiz o teste, passei, comecei a trabalhar no trabalho do ônibus, já deixei o posto, fui para o ônibus. E a conta bancária, resolveu essa época? Não, a conta estava caminhando. Estava caminhando. Não tinha ainda, tinha só a conta Wise, não tinha conta com o IBAN português, porque eu ainda não tinha documento, os bancos não abriam. E aí o que ocorre? Logo no transporte do ônibus já fazia 1 ano e pouquinho que eu estava aqui contribuindo com os impostos. Então eu escolhi, foi o primeiro trabalho que eu tive mais dignidade, William, porque eu andei com a roupa mais limpa, que as pessoas respeitavam mais quanto ser humano, né? E que eu ganhava melhor. O que ocorre? Aí eu fui pedir um apoio de um advogado, já tinha uma condição. Ele me apoiou junto ao tribunal, pedindo para que o governo acelerasse o meu processo de legalização, porque eu já tinha mais de 12 meses de impostos pagos. E isso foi muito rápido. Em menos de 60 dias tive a resposta e minha documentação chegou na minha casa. Isso mudou tudo na minha vida. Esse trabalho com mais dignidade, maior remuneração. E aí, como o meu foco de estar aqui era trabalhar e produzir grana, eu escolhi ficar no período noturno quando trabalhava no ônibus, porque menos trânsito, não tinha estudante no ônibus, era só o pessoal que estava vindo do trabalho. E aqui, como é muito seguro, o transporte público é fiscalizado por áudio e vídeo, a gente tem todo um apoio. Um controle, né? Eu escolhia ficar à noite, porque à noite me dava adicional noturno, eu ganhava mais. Então eu trabalhava de 5 da tarde a 1h30 da manhã. E o Vinícius, esse amigo que está aqui, nessa época já estava mexendo com Uber. Ele compra carro e aluga para quem tem documento, mas não tem o carro. Ele faz isso. E a Uber aqui pede para trocar o carro com uma periodicidade menor que no Brasil. Então ele ia renovar lá a frota dos carros dele e falou comigo: lá em Sintra, Marcelo, tem muito turista. E nesse período que você está de dia só na sua moto fazendo entrega, se permita, vai sair um carro meu da plataforma, pega ele, vai lá para Sintra, tenta fazer transfer lá, tenta vender algum passeio. E confesso para você, ele falando para mim, eu fui e não consegui. Não é o meu mundo, é uma venda ambulante. Não deu certo. Mas tenta você, não custa nada, o carro está aí. E assim eu fui. Foi uma oportunidade grande que ele me deu. E chegou lá,
separando a porta da estação do trem, as pessoas saindo, você com um cartazinho, bem-vindo a Sintra, vai visitar o palácio, eu te levo para lá. E a minha propaganda era o seguinte: bem-vindo a Sintra, se você vai visitar o palácio, eu te levo pelo mesmo preço do transporte público, porém com privacidade no carro. E assim foi indo, rapaz. Comecei a fazer transfer. Rapidinho, eu já fazia muito mais dinheiro num espaço pouco de tempo, poucas horas de trabalho, em parte do dia, do que eu já fazia a noite toda no ônibus conduzindo. Eu falei, caramba, mais ainda confirmou a visão do empreendedorismo. Mas... Nessa época, eu já não mais usava a moto. Ela ficava parada. E aí, alugava o carro. O Vinícius, a princípio, foi experimental, foi uma parceria mesmo. Ele dava o carro, eu dava meu trabalho e a gente dividia lucro e prejuízo. Foi uma oportunidade. E aí eu fui logo, fui gostando da coisa. Ele me ofereceu uma sociedade de comprar o carro. Eu vendi a moto, dei uma parte do dinheiro, fui pagando parcelado, a gente virou sócio. Aí trabalhei um tempo ainda como sócio dele e de noite no ônibus. E os meus clientes, os turistas... Já tinha documentos, já tinha documentos 2. Aí o documento já desse período já tinha sido concedido, estava só à espera de chegar. Mas eu já estava legal, já tinha um comprovativo que eu tinha passado pela a auditoria, né, que é uma auditoria que eles fazem, uma conferência de documentos, e tinha sido aprovado. Era o tempo da emissão do documento em si, mas já tinha ali uma aprovação, uma autorização. Você enxerga que esse momento de sorte do Vinícius foi sua virada para empreendedor em Portugal? A virada minha para empreendedor foi quando eu comprei a motinha e fui entregar a comida. Então foi antes ainda? Foi antes. Porque é lá que eu enxerguei. Eu falei, eu preciso ir para esse mundo, porque aqui eu trabalhar para mim, eu ganho muito mais dinheiro do que trabalhando para o outro. Mas nessa virada, você nunca pensou que ia chegar hoje, 3 anos e meio depois, atendido mais 3 mil clientes? Não, nunca. Isso aí é Deus. Isso aí não sonhava nunca. Eu digo que Deus está em tudo, mas Deus, ele está para as coisas impossíveis. Para as possíveis somos nós. Verdade. Eu ouvi um podcast do Joel com David Leonardo. Uhum. E aí, no meio do podcast, ele fala mais ou menos assim: Joel, toda vez que você tem um plano e cabe na planilha, esse plano é seu, não é um plano de Deus. Eu vi também. Toda vez que cabe na planilha, como assim? Não existe. Existe. Porque Deus está para as coisas impossíveis. Sim. Se o homem é capaz de fazer, o livre-arbítrio dele, ele pode fazer. Sim. Mas quando você vem para cá e fica com 9 euros 13 dias, aí é Deus. Isso é impossível. A planilha não bate. Se eu gasto uma refeição, eu não conheço aqui em Portugal, mas que seja 20 euros por dia, viu, com 9, 13 dias, ainda é mais Marcelo. Aí é Deus. Verdade, cara. Então, Deus, ele age principalmente nas coisas impossíveis e capacitando nós para as coisas possíveis. Porque eu gosto de explicar meu ponto de vista, que não quer dizer que seja uma regra, nem que esteja certo ou esteja errado. Porque muitas vezes as pessoas confiam tudo a Deus. Só que Deus nos deu capacidade de nós termos o livre-arbítrio e fazermos a nossa parte. Sim. Então, se você tem fé, tem tudo para ter fé, faça a sua parte. Faça a sua parte para ter coragem de viver com 9 euros 13 dias. Porque aí Deus te deu coragem para viver 9 euros 13 dias. Então, assim, é só para esclarecer que nossa audiência, as pessoas que estão vendo, tem pessoas cristãs que têm fé, não pensarem que é o ter fé e vai acontecer. Desde antigamente, até nos milagres, as pessoas duvidavam dos milagres. Você vê, Moisés tirou o povo do Egito depois de 400 anos de escravidão. No meio do deserto, as pessoas reclamavam: por que não tirou da escravidão? Lá para a gente comer e beber, agora vou morrer de fome no meio do deserto. Sim. E era um milagre até lá. Sim. Moisés abriu o mar vermelho para o povo passar. A história não conta em detalhes, mas muitos não passaram com medo do mar cobrir
e depois você morrer ali dentro. Sim. Então, nós temos que ter a capacidade de enxergar os milagres, onde até mesmo nós não acreditamos neles, só acredita depois que acontece. Sim. Que é o famoso engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta. Depois que está pronta a obra, você arruma um monte de defeito. Com certeza. Mas você faria antes, sem ter a visão, porque fé é enxergar aquilo que não é palpável. Sim. Aquilo que ninguém vê. Mas continua, desculpa te interromper. Então, não, mas é isso. Então, assim, só concluindo também para não ficar muito longo. Logo, logo eu entendi que eu precisava realmente empreender e não tinha outro caminho. E aí, uma outra coisa muito forte, William, que eu comecei a perceber, que os clientes que eu fazia o transfer, normalmente veio turistar, queria conhecer mais Portugal. E eles gostavam demais da forma como eles eram recebidos, porque como eu estava aqui sozinho, e quando eu vi um brasileiro, caramba, eu quero ficar perto desse cara, eu tenho que ser bom para ele, para eu ficar perto dele, porque eu mato saudade do meu povo, da minha cultura, eu revivo um pouco. Então cada vez eu fazia melhor para que ele ficasse mais perto de mim. E isso ele se sentia servido, foi aí onde eu aprendi muita coisa. E começava a querer conhecer outros lugares de Portugal, mas queria que eu fosse. Como eu ainda tinha o compromisso à noite no ônibus, eu não me permitia. Mas isso começou a cada vez mais as pessoas querer conhecer mais lugares de Portugal e eu não tinha condição de ir por causa dos meus compromissos. Comecei a me permitir nos dias de folga do ônibus, assumir compromissos de ir a Fátima, que é um dos lugares que eu mais vou hoje. Já estive lá hoje, para agradecer, já estive lá hoje cedo já. Que bom. Então, comecei a ir a Fátima, comecei a aprender um pouco mais, e aí fui tendo confiança, como o meu documento já tinha sido concedido, e eu já tinha um pouco mais de confiança nas minhas receitas que entravam, eu já criei coragem de pedir também desligamento do serviço de ônibus e dediquei de cabeça ao turismo, ao que eu já estava fazendo. Então, gente, tá vendo? Andou 2 canoas, ele só largou uma canoa e decidiu essa quando ele percebeu que essa atrapalhava a outra. Muitas pessoas querem dedicar 100% dos canoas. Eu sou contra isso, tá? Eu sou contra. Você quer empreender, você tem um emprego, tem algo, faça junto. Dê seu jeito. Eu brincando, não tem horário. O que você faz de meia-noite às 6? Sim. Seu horário você tem. Depois que você percebe que um atrapalha o outro, aí você larga. Eu fui funcionário público, eu era funcionário da BRB. E já tinha empresa de contabilidade. Eu passei 3 anos com os dois. Convivendo um com o outro. Quando eu percebi que ou eu cresci um, ou eu cresci em outro, tive que largar um. Sim. Porque as pessoas não querem largar, sabe por quê? Elas querem, vamos supor, você ganhava 1.000 euros com ônibus, ganhava 2.000 euros já com turismo. Estou supondo aqui, números aqui só didáticos. Sim. Você não queria perder os 1.000. É porque o 1.000... Você não queria perder. Você queria ter 3.000 para largar o 1.000. É. Quando você tivesse 3.000, você não queria largar os 1.000 porque ele tinha que pagar. Então, se você não colocar um ponto para você, que você tem que dar, às vezes, um passo para trás, 2 para frente, você nunca vai largar o outro. Verdade. Eu tenho colegas que empreendem há 20, 25 anos com 2 canoas e não vou largar, porque eu não confio. É questão de confiar em você. Sim. Se você não confiar em você, quem vai confiar em você? Sim, verdade. Você tem que confiar principalmente em você sempre. E não deixar que nada tire o seu foco e te abale. Então, mergulhei de cabeça, tomei a coragem, já que eu não precisava, já estava legal. E trabalhar, eu trabalhava. Não era mais um contrato que me limitava, né? Então, mergulhei de cabeça. Logo, na sequência, saiu mais um carro da plataforma do Vinícius. E aqui, não diferente do Brasil, o carro usado, ainda mais muito rodado, a depreciação é muito grande. Então ele falou assim, eu levei o carro na loja, olha o que ele fez comigo, além de toda a confiança, irmão, sabe? Pessoas que Deus põe na sua vida, como foi ele na minha. Então o que ocorre? Ele falou, levou o carro na loja, o preço que a loja pagava pelo carro, ele pôs no negócio pra gente, e eu fui sendo sócio dele, daí a pouco comprei
a parte dele, mas não tinha dinheiro ainda para ter a minha própria empresa. Ele deixou o carro no nome da empresa dele, deixou toda a documentação rolar no nome da empresa dele. Nós fizemos um contrato para eu ficar amparado pela lei e ele também, de prestação de serviço, e assim foi indo. Aí quando foi em outubro de 2024, ele falou: agora você já tem fôlego e força, voa que o mundo é seu. A estrela do negócio é você, e monta a sua empresa e começa. E assim foi indo, sabe? Devagar. Fechei o ano negativo de 2024, porque eu tinha aberto a empresa de pouco e pouco faturamento, pouca receita, e fui seguindo. Graças a Deus, 2025 já virou positivo. E aí, William, uma das coisas mais bacanas disso tudo foi quando eu enxerguei que eu não tinha conseguido avançar mais na minha vida, porque a forma como eu fazia era errado. Eu saía de casa pensando em trabalhar para fazer dinheiro. E aqui, toda essa trajetória aí me fez entender que Cristo deixou isso aí para a gente. Quando você trabalha para fazer por dinheiro, você não avança. Agora, quando você trabalha para mudar o dia de alguém, para servir pessoas, milagres acontecem. E você é prova viva disso, porque muitas dos passos que eu avancei na minha vida foi seguindo o Joel, os cortes dele. Nunca tinha tido a oportunidade de estar com ele pessoalmente. E no meio da minha trajetória me deparo com um patrocinado do Marcel, falando que o Joel vinha em Portugal com evento. Eu fui o primeiro a comprar. E fui para cima, falei: meu sonho, vou lá, vou ver o cara. E fui, mandei uma mensagem no direct do Marcel, falando que estava no evento e que se ele precisasse de algum apoio aqui, eu fazia questão de recebê-lo, ele e o Joel. E ele falou: ah, legal. Momentos depois ele me mandou uma mensagem e falou: você sabe de alguém que trabalha com van ou com turismo? Que eu vou levar uns mentorados, uns sócios, um pessoal nosso, e queria fazer algo diferente com eles. Eu falei: eu faço isso. Ele falou: é mesmo? É. Beleza. Outro voto de confiança muito grande, sou muito grato ao Marcel Roxo, irmão do Joel, e a Lara também. Eu fiz um roteiro que ele mais ou menos tinha pedido, mandei para ele. Ele simplesmente, sem saber quem eu era, mandou dinheiro para minha conta, antecipado, sem um papel escrito, e confiou na minha pessoa, onde eu te falo que a gente precisa servir as pessoas. Eu fui com todo o coração para servir ele. Acabei tendo a honra de fazer o transporte, o receptivo do Joel pessoalmente, e honra essa que também complementa, que eu conheci e aproximei um pouquinho mais de você, foi dentro do meu próprio carro, prestando um serviço com o Joel dentro, né? E isso foi maravilhoso. Então, assim, é só agradecer a Deus, porque as oportunidades, a pessoa que ele me deu de referência, ele acabou pondo dentro do meu próprio carro, honrando o que eu vinha buscando. E eu estava lá e fui testemunha quando se honrou Joel. Joel tinha que parabenizar uma pessoa que serviu ele em Portugal. Aí a equipe esqueceu de deixar um livro para parabenizar. E você pegou o seu livro, deu para o Joel pegou, autografou e deu para essa pessoa. E deve ter te mandado mais livros depois, tenho certeza. Manda para fazer. Mas você viu a oportunidade e não ficou calado. Teve protagonismo. Sim. Protagonismo que falta muito para as pessoas. Você deu uma aula de empreender em outro país. Temos um quadro aqui agora que é onde a gente pega o seu celular que está com você, que eu vi aí, e a gente vai ligar para uma pessoa importante. Eu queria sugerir essa pessoa. Nós vamos ligar para o Vinícius. E aí você vai ligar, passar para mim e fazer uma pergunta. Você topa? Topo. O Vinícius está viajando, não sei onde ele está, ele está fora, mas vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Que ele nos atenda, esteja em área. Se estiver em área, atende, seria certo. Tá, vamos ver.
Deixa ele retorna. Vou pro quadro ping-pong e eu volto daqui a pouco. Se não retornar, a gente tenta outra coisa. Beleza. Beleza, vamos lá. Enquanto o Vinícius não retorna, gente, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um quadro que chama ping-pong. Vou te fazer uma palavra aqui, você responde a primeira coisa que vem em sua mente e te bate um papo sobre isso. Bacana. Livro. O trabalho devolve. Por quê? Porque eu sou prova viva disso. Tá? Cara, não tem nada mais honrado na vida do que você ter a consciência tranquila de olhar para trás e ver que você está construindo é feito com dedicação, com trabalho, com seriedade e sempre servindo as pessoas. Boa. Uma cidade. Cascais. Por quê? Porque é onde eu vivi os piores e melhores momentos da minha vida desde que nasci. E hoje eu vivo os melhores e desfruto. Um lugar que para mim ficou marcado. Seu principal valor. Caráter. Por quê? Porque se não fosse o meu caráter, os compromissos ainda que preciso terminar de findar, eu não tinha motivação para prosseguir, não tinha sentido eu seguir. Né? Se eu não tivesse responsabilidade de honrar todas as minhas situações, que se por acaso não deram certo, não foi problema de ninguém, essas pessoas também confiaram em mim e para honrar essa confiança, eu preciso fazer diferente. Principal erro. Ouvir pouco. Por quê? Porque quando a gente ouve, a gente tem a possibilidade de avançar muito na minha vida. Então, em 3 anos e 2 meses, eu evoluí coisas que talvez na vida toda eu não tinha conseguido evoluir. Porque eu não parava para ouvir e, principalmente, quando ouvia quem não tinha resultados. E aí um ambiente errado, uma escuta errada, te limita demais e te puxa muito para trás. Então, ouvir pessoas que estão no nível onde eu quero estar e pessoas que têm resultados reais. Essa sua fase de ouvir me lembra muito Flávio Augusto, que ele disse que mais importante que a ação é a visão. Eu quero voltar um pouco na sua história. Você falou em ouvir pouco. Deixa eu fazer uma pergunta a mais. Quando você ouvia pouco, normalmente você era um dos mais inteligentes da mesa? Talvez não fosse, mas na minha cabeça eu pensava que fosse. Para você, você era mais inteligente. Exato. Beleza, não estou dizendo que é uma realidade outra visão. Sim. A visão do Marcelo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a sabedoria, ela é algo perigoso. Porque a sabedoria, quando você pensa que sabe tudo, você para de aprender. Você para de ouvir. E a sabedoria é saber que você nunca vai saber tudo e precisa sempre aprender. Então, quando o Marcelo fala que ele ouvia pouco, não é porque ele ouvia pouco. É porque ele entendia naquele momento, já sabia o suficiente e que ninguém tinha nada a lhe acrescentar. Tá tudo certo, gente. Todo mundo tem essa fase. Isso acontece muitas vezes quando você está em ascensão. Quando você já passou fase da vida, e quando você exterior, já tinha um certo resultado. E aquele resultado para você era satisfatório. E por que era satisfatório? Porque você não tinha visão da onde você poderia chegar. Quando você tem a visão de chegar, você está sempre procurando melhorar. Está sempre procurando estudar. Quando você não tem essa visão, você se limita. Você se limita como ser humano. Você se limita a progredir confiando na sua sabedoria que você sabe de tudo. Sim. Então, mais ignorante não é aquele que não sabe, é aquele que acha que sabe. Verdade. Porque quem não sabe, se ele procurar aprender, ok. Quem acha que sabe,
ele nunca vai querer aprender. Verdade. Quem acha que sabe, Marcelo, ele nunca vai querer aprender. Sim. E outra coisa, outro ponto marcante também que me fez hoje, que eu procuro fazer, William, eu só procuro fazer bons negócios. Bons negócios que eu digo, não é só sucesso financeiro, mas principalmente negócios bons para todos os envolvidos. Essa é a melhor coisa, a maior sabedoria. Porque se eu faço um bom negócio, atendo bem meu cliente, se eu sou bom para o meu parceiro, se eu sou bom para o meu colaborador, aí eu estou fechando a conta como deve ser, bom negócio. Onde um lado está sendo mais beneficiado que o outro, é um mau negócio e ele tende já dar errado. Então, eu vivi muitas vezes da minha vida fazendo negócio bom para um lado só. E aí, quando você faz negócio bom só para um lado, você não cria base nem cria estrutura. E eu sou prova viva disso. Hoje, tudo que eu faço, eu procuro fazer bem para todos os lados. Cliente bem atendido, funcionário feliz, condições adequadas, aí sim eu estou no caminho certo. Vou tentar uma pessoa aqui, não vou te falar quem, ver se atende aqui. Vamos ver se já você não retornou. Deixa eu ver se eu consigo uma pessoa aqui para falar com a gente aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo uma pessoa. Devagar que meu coração tá fraco. Não, vamos tentar aqui se conseguir uma pessoa aqui. Falar com a gente aqui. Rapaz, você atendeu? Rapaz, então tá, você atendeu. Eu estou no meio de um podcast em Lisboa. Olha aqui quem tá aqui comigo aqui. Eita! E aí? Tudo bem? Beleza, deixa comigo. Marcelo, eu tô aqui no podcast Start Alpha, fazendo de Portugal aqui hoje. E convidei o Marcelo, ele veio. E ele falou muito de você, da confiança que você teve nele, de mandar o dinheiro sem conhecer, de prestar o serviço. E também para você falar assim, o que você pode falar do Marcelo para nossa audiência? Quem é o Marcelo aqui em Portugal? Conta pra gente aí. Você que é um caso que viu, que praticou, que inventou o serviço aí, caso prático. Cara, o Marcelo foi um cara que me surpreendeu muito, porque da mesma maneira que ele gerou essa confiança em mim, eu fiz esse pagamento, eu tive a mesma sinergia com ele do outro lado. Porque ele quis tanto me ajudar e tanto me acolher, que eu falei, pô, eu vou confiar nesse cara aqui também. E foi impecável, né? O trabalho dele aí, a prontidão de fazer acontecer, de arrumar os espaços, de correr atrás, de montar a melhor logística, de servir. Marcelo serviu o tempo todo sem pedir nada em troca. A gente que está acostumado aqui no Brasil, às vezes, a pessoa vai pedir algo pra gente, né? Ele sempre foi genuíno de servir. Tanto que ele nem queria, antes da gente ir embora, a gente foi almoçar, e aí eu falei, você vai almoçar comigo hoje? Lembra que você queria alguns minutos comigo? Agora você tem 1h30 aqui comigo, que eu vou te servir, como que eu posso te ajudar? Então o Marcelo é um cara do bem, coração do bem, tem uma história empreendedora desafiadora, só que está construindo uma jornada muito bonita, e é aquele cara que a gente quer que fique perto da gente. Com certeza. Hoje também ele está me servindo pra caramba, me pegou no aeroporto, tá aqui. E eu queria honrar ele e falar assim, ó, um caso prático para a audiência ver aqui. Ele está aqui emocionado aqui, ó. Pode falar com ele aqui, ó. E aí, Marcelo, obrigado, irmão, pela confiança. E se não fosse você, olha onde você já me pôs sentado, olha as mesas que eu estou sentando, graças a você. Então, assim, como eu te disse, sempre vou honrar você e todos os seus. Obrigado pela participação. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado. Gente, participação de Marcelo Roxo aqui agora, falando aqui, nosso amigo Marcelo. Quem sabe faz ao vivo, né? Não foi combinado. Liguei aqui porque não conseguiu, mas é uma pessoa que foi importante na jornada dele. Eu quis honrar aqui, que é a verdade daqui. Então, esse é um momento do nosso podcast, a gente faz essa ligação, que é um momento sempre muito especial, que a gente quebra o gelo, a gente realmente vai emoção a mil, trazer emoções. Mas eu queria aqui, chegando ao final, esse nosso podcast é Start Algo, é o comer de tudo. O que o Marcelo pode falar para quem quer empreender, seja no Brasil, seja em Portugal,
A gente sabe que empreender tem várias qualidades, empreender tem várias skills que você tem que desenvolver. Mas qual é aquela que você fala assim, essa aqui, quando ele olhar esse podcast aqui há 10 anos na frente, assim, lá naquele podcast, Tatial, que eu vi o Marcelo, eu segui o que ele falou e deu certo. Qual que é essa skill? Qual que é esse comportamento? Qual que é essa habilidade que o empreendedor tem que ter ou desenvolver? Bacana. Primeiro, sempre é fazer bons negócios, praticar bons negócios. Tudo que você procurar oferecer de serviço, tudo que você oferecer tem que ser bom para todo mundo. E 2, servir pessoas. Sempre. Isso faz com que você se transforme, que você acesse coisas que jamais eu pensaria em acessar. Por exemplo, hoje eu tenho contato direto com o próprio Joel J, tenho o telefone dele pessoal, recebo conselhos, insights, e se eu precisar de alguma coisa, ele está lá aberto. Tenho contato com o Marcel, tenho contato com o William. O William hoje, servindo pessoas, o William depositou em mim uma responsabilidade muito grande, porque hoje o William está com a família dele, acredito que para ele é o bem mais precioso que ele tem, e a gente está cuidando da família dele. Então, olha que missão que eu estou recebendo, que confiança, que acesso eu estou tendo, e não com dinheiro. É com servir, com me doando de corpo e alma. Então, a missão a lição que eu deixo aí para os empresários: se desafiem, vão atrás de conhecimento, se capacitem, caminhem com pessoas do bem, pessoas com resultados e pessoas com capacidade. Sozinho, a gente pode até chegar, mas demora muito e pode custar muito caro. Então, esteja sempre seguindo pessoas do bem e pessoas com capacidade de ajudar. Marcelo, quem quiser te achar, como é que acha, Marcelo? Como é que você acha você, Marcelo? Como é que te acha? Estamos aí no Instagram, mtour Portugal. Tá aqui, gente. E temos o site também, mtourportugal.com. Lá tem um pouquinho da minha história, tem um pouquinho do que a gente faz por aqui. E tem uma equipe maravilhosa que eu tenho comigo, porque hoje não é o Marcelo, é a mtour que vem com toda a minha equipe. São pessoas do bem, são pessoas que estão aqui também servindo. O espírito nosso é o mesmo, é servir, é excelência. Pronto, é tornar o dia de alguém melhor. Essa é a missão que todos da mtour têm. É isso, pessoal. Que vem para Portugal, mtour. Agradecer aqui a equipe, agradecer aqui ao Marcelo por mais essa oportunidade de gravar esse podcast especial em Portugal. Marcelo, obrigadão por tudo. Muito obrigado, gente. Foi mais um episódio Start Out. Muito obrigado. Obrigado, eu.